Começar. Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Wellington, seja muito bem-vindo. Já quero começar agradecendo, né, a tua disponibilidade de vir conversar conosco, né, trazer esse tema muito importante para quem trabalha com projetos, né, que é a captação de recursos. E é um tema sempre que a gente tem muitas dúvidas porque é o que muitas vezes mantém os projetos. A gente necessita muito disso. Então, já de antemão, muito obrigado por ter nos cedido esse teu tempo de estar aqui conosco. Quero agradecer também a Prefeitura de Lages, que é a nossa mantenedora, né, o Orion Park, né, e toda a equipe também do Programas e Ações, a equipe do Orion, que faz com que a gente possa estar tendo esse conteúdo bem rico aqui na SAIF, né? Então, sejam bem-vindos. Deixar já a palavra, então, com o Wellington. Wellington, fique à vontade para, né, decorrer aí na sua fala, né, do seu modo, né, e estamos... Muito obrigado. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado, Everton. Obrigado à equipe da SAIF pelo convite. Boa noite. Sempre um prazer a gente poder compartilhar um pouco que a gente conhece, né? A gente sabe como que é um mercado um pouco difícil esse de captação de recursos. Então, a ideia aqui não é trazer uma verdade absoluta, né? Uma receita de bolo, digamos, mas é poder ajudar, né? Ajudar pelo menos a dar um norte para o pessoal que está começando, né, trazer um pouco da nossa experiência, né, aqui na Incentive, que é a empresa onde eu trabalho hoje. Então, se eu conseguir trazer, né, uma noção, trazer um norte para o pessoal aí, já é uma grande conquista para mim, né. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vocês viram? Assim que aparecer. Estão vendo a minha tela? Apareceu, né? Oi? Apareceu. Bom, pessoal, então vamos lá. Então, como eu disse, a ideia aqui não é trazer uma verdade absoluta, né? É compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, né, um pouco da minha experiência nessa área de captação de recursos. Então, primeiramente vou me apresentar. Eu sou o Wellington, tenho 27 anos, né? Sou paulista, estou perdido aqui em Florianópolis, então às vezes eu vou puxar um pouco do sotaque mineiro. Eu sou graduado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Paulista, Unip, e eu atuo com captação de recursos incentivados há cerca de 5 anos, mais ou menos, né? E tudo começou, essas duas empresas, que é a Sintonize e a Incentive, foram duas empresas assim que fazem parte da minha trajetória nesse mercado, né? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho da minha trajetória, eu comecei há cerca de 5 anos pela Sintonize, que era uma produtora cultural, né, lá do interior de São Paulo. Eu comecei, então, a atuar nessa frente de captação de recursos. Então, a produtora também, no início, ela estava começando nesse mercado, então, a gente um pouco que aprendeu junto, né? Então, minha trajetória está muito ligada com a trajetória dessas duas empresas. Então, a gente trabalhava muito com projetos próprios da empresa e, então, buscamos, né, estudar as leis de incentivo e, com isso, a gente conseguiu o nosso primeiro patrocínio, foi com a empresa CPFL, e até uma história engraçada, porque assim que a empresa teve um projeto aprovado numa lei de incentivo, que era a Lei Rouanet, né, a gente estourou champanhe, ficou super feliz, mas é porque a gente não sabia que ainda teria essa etapa da captação, né? E beleza, então fomos atrás de captar, e por fim a gente conseguiu a abertura com uma distribuidora de energia elétrica lá de São Paulo, que é a CPFL Energia, mas que também a empresa não tinha recurso para investir através dessa lei Rouanet. Então a gente também teve que fazer uma correria para aprovar esse projeto, uma outra lei que a empresa podia utilizar, né, que ela tinha recurso, que era através do PROAC, que é o Programa de Ação Cultural, que é um incentivo através do ICMS. Né? Então, tudo começou aí. Né? A gente passou a estudar mais, entender que existiam mais leis
de incentivo, e começamos a conhecer também outras instituições, outros projetos que também tinham essa dificuldade em captar recursos. Então, como a gente já fazia esse estudo, né, para os nossos projetos, a gente passou a prestar serviço para as instituições, né? E a principal, assim, que a gente trabalhou nessa época foi a APAE de Santo André, que ela trabalhava com projetos, tanto projetos culturais, projetos esportivos, mas também projetos sociais, né, voltado à criança e adolescente, que estavam aprovados nesse mecanismo que é o Fundo da Infância e Adolescência, né? Então, foi aí que a gente começou a entender mais o lado da instituição. Então, esse foi um período que a gente conheceu muito o lado da instituição. Então, seguimos trabalhando com essas instituições e começamos a abrir contato com grandes empresas, né? E começamos, então, a entender o lado da empresa, as dificuldades que a empresa enfrentava nesse mercado, né? Muitas vezes, questões técnicas, né? A empresa não conseguia se dedicar o suficiente para utilizar o mecanismo de incentivo fiscal. Então, com isso, a gente começou a auxiliar as empresas nessa etapa. E foi nesse período que a gente teve a ideia de criar a Incentive, né? Com o objetivo de conectar essas duas pontas. Então, hoje, a Incentive ela é uma startup com o objetivo de conectar empresas e incentivadores e patrocinadores. Então, participamos de alguns programas de aceleração. O primeiro que a gente participou foi o Startup Farm, no campus da Google, lá em São Paulo. Fomos um dos finalistas do Startup Farm, e nisso a gente se conectou com o ecossistema de empreendedorismo, né, com grandes empresas, começamos a abrir algumas portas, assim, né. Então, hoje a gente está aqui em Florianópolis, estamos aqui no Celta, né, e esses são um pouco dos resultados que a gente trouxe, né. Então, temos parcerias com grandes instituições, como o Hospital do Câncer de Pernambuco, o próprio IGK aqui de Florianópolis, Instituto Olga Costa, Fundação Julita, Impact Hub. Então, no todo, a gente já tem um resultado aí de 120 projetos que já foram financiados através, com a ajuda do incentivo. Temos 320 projetos em captação e atuamos com cerca de 20 leis de incentivo. Aqui temos cerca de 60 incentivadores, patrocinadores que já patrocinaram através da Incentive. Já captamos 37,1 milhões de reais para projetos, e aqui são alguns das empresas, né, que hoje a gente trabalha. Então, não querendo fazer um merchan nesse sentido, mas como a minha trajetória está totalmente ligada com a da empresa, né? Então, esse é um pouquinho das conquistas que tivemos aí nos últimos anos. Bom, e agora falando um pouquinho mais sobre lei de incentivo fiscal, né? Então, para quem não conhece, para quem nunca teve contato, né, o que são leis de incentivo fiscal? Então, as leis de incentivo são basicamente mecanismos que o próprio governo cria para fomentar, né, a cultura de doação e patrocínio. Esse é o foco principal. A ideia da lei de incentivo não é gerar dependência, mas incentivar que, mesmo sem o incentivo fiscal, as empresas e as pessoas também continuem fazendo esse tipo de investimento, né, através de recursos próprios, enfim. E, basicamente, as leis elas podem existir nos três níveis, né, do poder público. Então, existem leis municipais, que são incentivos através do ISS, do IPTU, para que pessoas e empresas possam patrocinar projetos. Então, aqui em Florianópolis existem duas leis de incentivo municipal, que é a lei de incentivo à cultura e a lei de incentivo à inovação. São Paulo também tem uma lei de incentivo à cultura. Joinville também tem uma lei de incentivo, mas são poucos ainda os municípios que trabalham com esses mecanismos. E as estaduais, as leis de incentivo estaduais, elas contemplam o incentivo através do ICMS, para que as empresas possam patrocinar os projetos, e algumas referências que eu trago são o Estado de São Paulo, que tem duas leis para incentivar projetos, né, que é o PROAC, que é o Programa de Ação Cultural, e a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte.
O Paraná também, eles possuem 2 leis de incentivo, uma para o esporte e uma para a cultura. Aqui em Santa Catarina, hoje, tem um fundo, que ele é um pouco diferente, né, do mecanismo que a gente está acostumado a trabalhar. Então, basicamente, as empresas elas destinam para esse fundo, e o fundo ele abre o edital para poder direcionar isso para os projetos. E as principais que são as leis federais, que é um incentivo através do imposto de renda, que também se aplica tanto para empresas quanto para pessoa física, né, que são a própria Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, né, que é a mais famosa, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o PRONAS, PCD, que é uma lei para financiar projetos voltados à pessoa com deficiência, e o PRONON, que é mais voltado ao público, ao paciente oncológico. Então, tanto à frente de pesquisa, quanto à frente do tratamento, né, e outras ações de apoio ao paciente oncológico. Tem o Fundo da Infância e Adolescência, que é o FIA, né, que é mais focado nesse público, e o Fundo do Idoso, que é focado no público idoso, né. Então, são todos esses os mecanismos. É interessante a gente estar sempre conhecendo novos mecanismos. Então, entender se o município ele tem algum tipo de lei nesse sentido, para estar aproveitando isso para trazer financiamento, trazer recursos para os projetos. Então, basicamente, as leis elas existem tanto na frente de cultura, esporte, na frente de inovação, para o público idoso, voltado para a saúde e voltado também para criança e adolescente. Também pode existir outras leis com outros temas, como sustentabilidade, mas que eu ainda não tenho conhecimento, certo? E, pessoal, esqueci de falar, mas vocês podem me interromper, tá? A qualquer momento aí para tirar dúvida, fiquem à vontade. Seria até legal, porque aí a gente já faz uma coisa um pouco mais dinâmica. Certo? Então, basicamente, as etapas para você ter um projeto incentivado, né? A primeira etapa, acho que vocês já tiveram algumas conversas a respeito disso, mas a primeira etapa seria a elaboração, quer dizer, ainda tem aquela etapa de idealização, né? Você tem a ideia, você tem um projeto, e aí você transforma esse projeto num projeto incentivado. Então, você identifica que existe uma lei de incentivo, entende como aquela lei funciona, né, o que você precisa para ter o projeto naquela lei. Então, você elabora esse projeto, envia para aprovação. Então, a secretaria, o conselho, ele vai avaliar esse projeto e vai dar uma autorização para que você possa iniciar a captação de recursos. Mas, muitas vezes, a gente não sabe nem como iniciar essa captação de recursos. Então, uma primeira provocação que a gente sempre faz que você aprovou o seu projeto, mas você realmente conhece o seu projeto. Quando eu digo realmente conhece o projeto, eu posso até citar aqui alguns exemplos, né? Como eu já estive trabalhando na captação de um projeto focado na inclusão digital de pessoas idosas, numa comunidade lá na capital paulista, e eu estava apresentando esse projeto para uma empresa que tinha interesse em projetos focados em saúde, né? Então, no meio, assim, a gente conversando, e a empresa falou, mas eu quero um projeto focado em saúde. E aí eu tive um insight, falei, mas esse projeto aqui, ó, se você pensar, a gente está numa pandemia, contei até uma historinha falando da minha avó, não, porque a minha avó, ela está isolada, então para ela é importante ter acesso à tecnologia, usar o celular para se comunicar, para, enfim, para ocupar, né, a cabeça dela para não desencadear doenças psicológicas, né, como uma depressão, por exemplo. E, tipo, foi um insight, aí eu parei e pensei, eu falei assim, nossa, realmente faz todo sentido a gente entender a fundo, né, o nosso projeto para ter argumentos de vendas e até para identificar potenciais investidores, patrocinadores. Travadinha aqui no computador. Certo. Então, algumas dicas assim de como que você pode estar desconstruindo o seu projeto, né? Então, você
entendendo, né, o público-alvo direto e indireto do projeto, né, qual a idade, qual o perfil socioeconômico, né, qual a profissão, se é homem, se é mulher, enfim, o que ele faz, isso daí é super importante. Um outro exemplo, a gente trabalhou com um projeto de corrida de rua e eu apresentei esse projeto por uma rede de clínicas. Só que esse daí era um projeto da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte. Então, o projeto em si, corrida de rua, nem era tão interessante para a empresa, mas o fato do projeto trabalhar com o público, né, com profissionais da área da medicina, foi super interessante para a empresa. A empresa patrocinou esse projeto. Né? Então, é sempre importante a gente entender bastante, né, a fundo quem está envolvido nesse projeto. E transformar esse projeto, você desconstruir ele, transformar em palavras-chave também, uma forma legal de você estar tendo alguns direcionamentos de quem vai patrocinar o seu projeto. Né? Então, um projeto de cultura muitas vezes está ligado com sustentabilidade, ou com geração de renda, equidade de gênero. Então, isso é interessante para que você vá buscando empresas, né, que tenham interesse por essas palavrinhas-chave. Né? E também entender a região de atuação do seu projeto. Então, quais as características da região, qual o perfil do morador, dos moradores, e até se o projeto ele tem uma flexibilidade para poder estar sendo executado em outras regiões, né? Então, de repente, está falando com uma empresa que não é da sua cidade, não é do local onde o seu projeto está, mas que você pode estar levando alguma ação ali para a região. Então, isso aí também é algo interessante de se trabalhar. E dentro das etapas de captação, né, que a gente divide em 4 etapas. Isso daqui é um pouco da metodologia que nós usamos na Incentivo para captar recursos. Né? A primeira etapa seria a etapa do planejamento, que é você estudar a lei. Além do estudo para você elaborar o projeto, também é importante você ter esse estudo para entender o funcionamento da lei de incentivo. Então, uma lei federal, como que essa lei funciona para a empresa que vai patrocinar o seu projeto. Interessante saber isso para você ter argumentos de venda, né? Então, uma lei municipal, então muitas vezes a empresa não sabe e também ela não vai ter tempo de estudar isso de forma aprofundada. Então, se você está ali para ajudar a empresa, é super importante, é super positivo para você conseguir captar recursos para o seu projeto. A etapa de pesquisa, então, pesquisa e construção de banco de dados. Então, você está pesquisando, você entendeu qual, né, alimentando esse banco de dados, listando os potenciais patrocinadores, pegando contatos, né, então é sempre importante você estar organizando isso de acordo com o perfil dessas empresas. Né, e a definição de estratégias e plano de ação, né, que seria o perfil dessas empresas. E a definição de estratégias e plano de ação, né, que seria como que você vai abordar essa empresa, qual vai ser a regra de relacionamento que você vai utilizar. A segunda etapa seria a etapa da pré-venda, né, que é o primeiro contato que você faz com a empresa, a qualificação desse contato, né, a qualificação dessa empresa para entender se ela pode ou não patrocinar o seu projeto, né, isso de uma forma mais técnica, né, se ela tem um perfil para poder utilizar aquele mecanismo. E a identificação dos tomadores de decisão, que isso é super importante. Né? Então, se você chega numa empresa, você está falando com uma pessoa que ela, não sei, de repente um analista ou até um coordenador mesmo, mas é sempre importante você ir falando com mais pessoas e até chegar num tomador de decisão, né? Está falando com um diretor, que não corre o risco de uma pessoa dali da empresa sair e aí você não ficar sem chão, não ter mais com quem falar. E também você descentralizar o contato. Então, se você está falando sobre a parte técnica, você está falando com o contador, com o fiscal da empresa, com o tributário da empresa. Se você está falando mais sobre a parte social, você está falando com responsabilidade social ou com a área de marketing, né? Então, ter essa descentralização é bem importante também. A parte da venda, que aí a gente divide em 2 etapas também, né? Que é a venda técnica, que ela é mais utilizada por empresas que ainda não utilizam esses incentivos fiscais, que é basicamente você estar auxiliando a empresa a entender como que ela vai fazer para poder patrocinar aquele projeto, poder estar dando suporte para aquela empresa, né? Para ela identificar, por exemplo, entender quanto que ela pode usar naquela lei de incentivo. E a venda conceitual, que seria basicamente vender o projeto de fato, né? Quanto que aquele projeto está alinhado com a empresa, vender
fazer customizações de contrapartidas, enfim, aqui está mais ligado com o benefício, não o benefício fiscal, mas o benefício de marca que isso pode trazer para a empresa. E o pós-venda, que é uma das etapas mais importantes e que muitas vezes a gente peca, né? Depois de tanto trabalho que a gente tem, na hora de entregar para a empresa, a gente acaba não se atentando muito, né? Por exemplo, fazer um acompanhamento, uma atualização junto à empresa, para ela saber tudo o que está acontecendo com o projeto, importante. Engajamento, então, engajar essa empresa o máximo possível, engajar os colaboradores, engajar o público dessa empresa, estar atento às entregas, então, se eu prometi algo para a empresa, então é legal estar entregando até além daquilo que foi prometido. E a parte de apresentação de resultados, então, quais foram os resultados que aquele projeto trouxe, tanto em termos qualitativos quanto em termos quantitativos, isso também dá um peso ali, né, para a empresa. Provavelmente ela irá continuar apoiando o seu projeto, e isso é muito importante porque você não precisa voltar do início quando você for fazer uma segunda edição. E agora eu vou falar um pouquinho mais específico sobre alguns pontos, né, de cada uma dessas etapas. Então, aqui na etapa de planejamento, a gente tem uma estratégia que é de mapeamento do ecossistema. Aqui é você entender quais são as pessoas que já estão envolvidas com o seu projeto. Por exemplo, você tem um projeto e você tem o Orion Park, ele é parceiro do seu projeto. Então, o Orion Park, ele está envolvido, ele tem relacionamento com várias empresas. Então, você consegue fazer uma ação para conseguir abertura com essas empresas. Então, e quando você entende, né, todo esse ecossistema, isso facilita muito você chegar até pessoas que estão mais próximas de você. Então, você começa entendendo quais empresas estão aí na sua região, né, quais empresas estão no estado, mas que provavelmente você tem uma facilidade ali de conseguir abertura, né, que está muito ligado aqui com a parte com essa estratégia do brainstorming, né? Então, o que a gente faz quando a gente já entendeu quais empresas estão mais próximas, né, quais empresas fazem parte desse ecossistema, a gente faz uma reunião, né, junta 2, 3 pessoas, e a gente faz uma lista com algumas empresas que provavelmente poderiam se interessar pelo meu projeto, né? E aí a gente fica ali, tem que se livrar dos preconceitos e, ok, vou listar as empresas que podem se interessar de fato. E quanto mais empresas você listar, melhor, né? Porque depois você vai qualificar essas empresas, né? E, por fim, aqui está a elaboração de um plano de ação, então definir quais os canais você vai utilizar para fazer o contato com essa empresa, se você vai utilizar redes sociais, se você vai utilizar canais mais tradicionais, se você vai bater na porta dessas empresas, né? Quais os materiais de comunicação, né, você precisa para poder vender esse projeto. Então, eu preciso de materiais para fazer um e-mail, preciso fazer um e-mail marketing, preciso fazer uma apresentação. A apresentação é fundamental, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa parte. Definir uma regra de relacionamento também é importante para você ir qualificando essa empresa, né? Então, durante toda essa etapa, desde do pré-venda até a parte de venda, você vai qualificando essa empresa de acordo com o perfil, o nível de interesse da empresa, o nível de maturidade da empresa, a definição das ferramentas. Então, você pode utilizar um CRM, né? Ou o tradicional Excel também, que aqui nós, particularmente, usamos o CRM. Quando dá ruim, a gente volta para o Excel, que ele está sempre ali para salvar a gente, né? A definição de parceiros também, que, como eu mencionei o caso do Orion, né, você também pode buscar outros parceiros, né? Então, se você vai fazer uma parceria, seu projeto está ligado com a área de cultura, com a área de educação, você faz uma parceria ali com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Cultura, e provavelmente você pode conseguir que eles abram novas portas para vocês. Um exemplo disso, eu mencionei lá no início um case, né, que a gente teve, foi com um festival de música, que ele é executado na cidade de Campinas, né, no interior de São Paulo, e a gente fez tudo isso daqui de brainstorm, listar empresas, e fomos em feira agrícola, feira de máquinas,
e vai coletando lead, né, vai coletando, pegando cartãozinho de visita mesmo, depois a gente tabulou todos os contatos, e por fim, e tudo para conseguir vender esse projeto. E por fim, o projeto ele já tinha uma parceria com a Secretaria de Cultura, e numa conversa com o secretário de Cultura, ele falou, mas você já tentou abordar a CPFL Energia? Eu falei assim, não, a gente não tentou. Ele falou assim, não, peraí que eu tenho um contato. E aí, o cara colocou a gente em contato com a CPFL Energia e os caras apaixonou no projeto. E tinha tudo a ver com o que eles estavam apoiando. Né? Então, ter esses parceiros e aproveitar esses parceiros é sempre importante. Né? Também para você, se você tem parceiros que entendem de uma lei que você não entende, você vai aprender com esse parceiro. Provavelmente, futuramente, você consiga andar com as próprias pernas, né? Mas de início é sempre importante você estar fazendo esse tipo de parceria. E também a parte de contrapartida, isso que é super importante. Né? Apesar da empresa ela ter um benefício fiscal, e esse recurso, né, ele é um recurso público, né, é um incentivo que essa empresa está tendo para poder destinar uma parte do imposto, mas ele também acaba sendo uma moeda de troca. Então, a empresa ela vai buscar patrocinada, para buscar incentivar aqueles projetos que tragam mais benefícios para a empresa. Certo? Então, mais voltado assim na parte visual do projeto, né? Sempre importante caprichar na parte visual do projeto. Isso aqui não se aplica a projetos incentivados, mas de uma forma geral, né? Então, se você está começando um projeto, né? O que você tem que levar em consideração? Levar em consideração que é importante você ter uma identidade visual para o projeto, porque a identidade visual é o que vai fazer, além de passar um profissionalismo, né? Vai fazer as empresas identificarem aquele projeto, fazer a empresa gravar aquele projeto. Se fez uma reunião com a empresa, é importante que ela não esqueça daquela reunião. Então, ter essa identidade visual é bastante importante. Ter um projeto atrativo, então, o projeto que eu digo é ter uma apresentação, ter um visual atrativo, porque quando a empresa ela olha o material, muitas vezes ela vai olhar e vai falar, eu vou associar minha marca a isso, né? Então, sempre importante estar caprichando ali, nem que seja de uma forma um pouco mais simples, mas fazer algo bonito, né? E na dúvida também, o mais aconselhável é optar pelo básico. Então, se você não tem uma equipe de comunicação, se você não tem um designer na equipe, então optar por coisas mais básicas, buscar referências na internet, buscar templates prontos, né? Essa apresentação mesmo aqui, eu baixei um template ali no Google e usei ela mesmo. Né? Ficar inventando modas, já que eu não sou designer. Então, seria basicamente esses os caminhos. E também o que é bastante importante é ter uma presença digital, né? Você estar nas redes sociais. Você vai se apresentar. Eu digo isso muito porque eu falo muito com empresas, né? Entendo o lado das empresas, porque hoje, aqui na Incentivo, eu trabalho mais no atendimento às empresas, quer dizer, também trabalho bastante com os proponentes, mas uma das frentes que eu atuo é nessa frente de entender o lado das empresas. Então, quando uma empresa recebe um projeto, ela vai pesquisar para saber sobre esse projeto. Então, é importante que ela encontre informações sobre ele. Então, se você tem um website, bacana, né? Isso já passa um profissionalismo. Acho que é essencial você ter um website para poder falar sobre o seu projeto, né? Sobre a sua instituição. Mas eu não sou instituição, eu sou pessoa física. Mas uma página no Facebook, né, do projeto, daí também já é algo legal, porque você consegue encontrar informações, né, sobre ele. Uma coisa legal também é trabalhar no YouTube, né? Você fazer vídeos. Tem um projeto aprovado, vou fazer um videozinho. Né? Você pode fazer um vídeo você falando sobre o projeto, um pitch de 5 minutos ali, falando sobre o projeto, coloca isso ali no YouTube também, né? Para você poder compartilhar. Então, você está trocando ideia com a empresa ali por e-mail ou no LinkedIn, aí tu pega e manda um link para ela poder entender sobre o seu projeto, né, quando ela tiver um pouco mais de tempo. E, lógico, né, alguns pontos aqui que
do porquê é importante você ter essa presença digital, porque gera confiança, credibilidade, profissionalismo, acessibilidade, né, facilita o acesso às informações, engajamento com as redes sociais, a galera vai lá, curte, compartilha, né, pode ser que as empresas vejam isso, LinkedIn, vai lá e compartilha uma postagem do seu projeto no LinkedIn, ali é o lugar para você conseguir as redes sociais das empresas, né, gerar interesse e também praticidade. Em vez de eu mandar um PDF, que às vezes está um pouco pesado, posso mandar um link para a empresa acessar o meu site, ou no WhatsApp, ali você manda, você está conversando com o cara no WhatsApp, você pega e manda o link do site, uma rede social, então tem essas vantagens de você estar trabalhando, né, sempre você ter sempre essa presença digital. Wellington. Oi? Se tu diz assim na questão de presença digital, tu fala de que eu tenho alguns projetos. Tu acha ter uma página para cada um desses projetos que identifique ele, ou você é um só lugar onde eu tenha todos esses projetos? Cara, eu acho que é interessante você pensar no seguinte, se forem projetos pontuais, né, você está trabalhando com projetos pontuais, vou executar, vou fazer esse projeto agora, mas pode ser que eu não vá executar ele novamente. Então faz sentido você ter uma página sua ou uma página, digamos assim, uma página mãe, né, que você centralize todos os projetos. Agora, se você vai pensar num projeto de continuidade, é interessante você ter uma página para ele. Nós fazemos isso aqui. Né? No caso, a produtora, a Sintonize, ela tem alguns projetos. Então, a gente tem o Centro Cultural Tecnológico, que ele já está na segunda edição. Então, a gente criou uma página e a gente vai gerando conteúdo. Até porque, na próxima edição, o pessoal vai lá e já pega as informações da edição anterior. Né? Então, é o canal de comunicação. Então, cara, respondendo a sua pergunta, acho que não tem uma receita, mas o ideal é ter separadinho ali as informações para facilitar o acesso. Beleza? E, bom, aí falando um pouco mais sobre a forma como que as informações são organizadas, né, numa apresentação. Então, você tem lá uma apresentação com um template legal, um visual bacana, só que o que acontece muito é que, e eu digo por mim, assim, eu já cometi muito nem vou dizer falha, né, mas eu segui muito por esse caminho, achei que não deu muito resultado. De ser muito emocionado ali quando a gente está fazendo uma apresentação do projeto, e a gente coloca informação demais ali, coloca aqueles blocão de texto, falando tudo de uma forma bem detalhada, né, sobre o projeto, e aí vamos imaginar que o cara que está lá recebendo o seu projeto, ele está recebendo também vários outros projetos. Então, na hora que ele vê aquele monte de texto, ele já vai, né, falar, depois eu vejo, pode ser que ele nunca veja. Então, a gente sempre fala que é mais interessante você resumir, enxugar e falar o que é mais importante para o seu projeto para que isso possa, de fato, atingir aquela empresa, para que eles possam conhecer o seu conteúdo, né? Então, o que é importante? Ter um resumo do projeto é fundamental, mas um resumo do resumo. Quando você elabora o projeto numa lei de incentivo, ele já tem a parte resumo, só que aquele resumo não é tão resumido assim. A gente sabe que ele costuma ser um blocão de texto. Então, resumir ainda mais isso daí, uma frase, duas frases, três frases, quatro frases, né? De uma forma que, antes de eu entender seu projeto de uma forma mais detalhada, peraí, deixa eu entender o que ele é, o que ele faz. É importante também você explicar qual que é o problema que esse projeto vai solucionar. Então, isso daqui eu aprendi, né, o que a gente fala, a gente às vezes toma um tapa na cara quando está falando com as empresas. Você está lá apresentando, o cara fala, mas eu quero isso, quero aquilo, você não falou isso. Então, eu estava apresentando os projetos, né, e aí não fazia muito sentido para a empresa aquilo ali, porque ela não está, os diretores, as pessoas que vão avaliar aquele projeto, ela não vive a realidade que aquele público que vai ser beneficiado vive. Então, é importante você estar falando sobre quais problemas você está solucionando. Então, se é um projeto que vai levar oficinas de cultura, né, oficinas de arte para comunidades, então, tipo, não é só um projeto que ele vai levar oficinas para a comunidade, mas qual o problema que ele está solucionando. Então, naquela comunidade, a galera que fica, a molecada que fica ali com tempo ocioso, ela está envolvido, né, em situações um pouco complicadas, um pouco delicadas.
Então, se você tira essa criança da rua, né, então você está solucionando um problema. É o que está ligado aqui com essa segunda parte. É como que você vai solucionar esses problemas. Né? Então, mais uma vez, se você tem ali essa situação ali naquela comunidade que seu projeto está sendo executado, como que você vai solucionar? Então, o projeto vai executar 3 oficinas semanais para as crianças no contraturno escolar. Então, isso daí é importante também. Lógico, de uma forma bem clara e objetiva. Quais os diferenciais e os pontos fortes do projeto? Então, às vezes o projeto ele se destaca porque ele é o único que faz tal coisa. Então, é importante estar reforçando isso, né? E os pontos fortes do projeto também. Então, por exemplo, eu trabalhei aqui com um projeto aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, que ensinava para as crianças, ele pegava crianças de comunidade, ensinava instrumentos para ela com o objetivo de formar uma orquestra. O projeto, ele já, o proponente, né, o maestro, que é a linha de frente do projeto, ele já foi no programa do Serginho Groisman. Então, essas são coisas que você tem que reforçar e mostrar os pontos fortes do projeto. Qual o potencial de crescimento e impacto do projeto, ou seja, quais são os benefícios a longo prazo, que aquele projeto vai gerar. Então, se você está fazendo um projeto na comunidade, então, a longo prazo, o que ele vai fazer? Você vai estar tirando a criança da rua e vai estar formando artistas, né? Vai estar formando profissionais da área cultural, né? Então, um projeto de capacitação na área de tecnologia, então, a longo prazo, você vai estar preparando essa galera para estar entrando no mercado de trabalho. Então, isso daí, às vezes, parece óbvio para nós, mas para a empresa ela não associa, né? Para o cara que está ali do outro lado, ele não associa uma coisa com a outra. Então, o ideal é que a gente deixe isso bem claro ali, mostre para ele, ó, vai acontecer isso, né? E também é importante você mostrar porque você, quando eu digo você, pode ser você pessoa física, pode ser a sua instituição, mas por que que você é bom? Quem é você e por que que você é bom? Então, se você tem prêmio, tem certificado, é sempre importante você colocar isso na apresentação, porque isso dá uma certa credibilidade, né? Um outro exemplo, trabalhando aí com uma empresa, pessoal, eles questionaram que, os diretores vão achar estranho esse projeto, né, porque esses projetos, no caso é os que eu estava apresentando, porque eles estavam habituados a trabalhar com instituições que já são conhecidas no Brasil inteiro, a ACD, né, instituições nesse patamar. E aí eu estava levando projetos que eram bons, mas que eles não iriam conhecer, então eles iam ficar com o pé atrás de patrocinar aquele projeto. E aí, o que eu fiz? Aí eu peguei e coloquei lá todas as premiações que aqueles projetos já tinham recebido. Aí, pode ser que ele não conheça o projeto, mas as premiações ele conhece. Então, isso daí é sempre importante para dar um peso no seu projeto. Wellington, Sim. só para ilustrar ali um pouquinho, quando eu comecei a elaborar os projetos lá na PAI, eles seguiam uma linha assim de chamar para o emocional, mostrar as fragilidades, a vulnerabilidade, sabe, assim, de você, tipo, pegar o projeto e quase chorar. Uhum. E aí eu estava lendo alguns artigos e vi que nenhuma empresa vai investir numa organização, num projeto que está à beira da falência. Então, você pegava aqueles projetos lá, nossa, achava assim que... E eles achavam que isso era o que ia sensibilizar o empresário, né? Então, colocavam ali que não ia ter o que dar de comer para os alunos no outro dia, não ia ter transporte. Daí, nesse artigo, ele dizia, ninguém vai investir no que está à beira da falência. Tá, né? Os empresários, eles vão investir em alguma coisa que seja promissora, que tenha potencialidade. Então, a gente não deve mostrar a fragilidade, como você colocou ali, tem que mostrar no que você é bom, no potencial que você tem. Então, daí eu comecei a trabalhar na linha de apresentar tudo que a gente faz com o que tinha e o que a gente poderia fazer se tivesse mais, né? E já mudou os resultados, né? Sim, daí é uma outra linha de trabalho. Aí parece que eles leem de outra forma, né? E realmente que mesmo que esse
pensamento da falência não vem assim, não emerja tão, não seja tão à tona, mas lá no fundo, né, lá no inconsciente, ele vai estar trabalhando com essa coisa, mas os coitados, não vai adiantar, hoje eu vou dar 10, eles vão gastar o 10 essa semana e semana que vem vão falir de novo. Então vai estar lá meu nome da empresa, coloquei, mas foi pro buraco, e a minha responsabilidade vai ser manter a vida inteira, né? Então ficava meio isso implícito naqueles projetos, mas era uma linha que o povo acreditava que dava certo, né? Até eu acreditei quando comecei, mas a sorte, como se diz, a gente tem aquele insight, sempre tem alguma coisa que chega na hora certa, né? Eu li esse artigo e aquilo nunca mais me saiu da cabeça. Então já começa assim, ó, pelo potencial. Hoje a gente faz 500 coisas. A partir do momento que a gente tiver esse recurso, a gente vai poder ampliar isso em muito mais, atingir aquilo. E depois a gente vai poder continuar desta forma, né? Porque o empresário também tem que ter uma garantia que você vai andar pelas suas próprias pernas dali para frente. Que aquilo não vai ficar por um tempo, né? Sim, com certeza. Isso que você falou, eu ouvi muito quando eu trabalhei com a APAI também. Não trabalhei na APAI, mas junto com a APAI, a gente era muito próximo. E também o pessoal, eles tinham um pouco dessa de... como se estivesse, tipo, pedir para a empresa mesmo, sabe? Isso daí acaba não sendo... não trazendo tanto resultado. É legal quando você vai ter esse apelo emocional, você usar isso aqui, na parte que você está falando sobre o problema. Então você usa o apelo emocional aí, porque o problema ele é ruim. É importante você deixar ali que o problema é ruim. Mas quando você vai falar sobre a solução, aí tem que dar aquele contraste, né? Então, tipo, tô falando do problema, né? A carinha triste. Eu tô falando da solução, a carinha feliz. Para poder mostrar, né? Pra levar isso daí para a empresa. Então, de fato, ela vê que ela tá fazendo, ela tá gerando um benefício. Ela não tá enfim, ela não está ajudando a instituição a se manter, ela está trazendo um benefício para a sociedade, né? Eu acho que é um pouquinho dessa linha, né, Júlia? E para complementar, o Wellington, isso que a Júlia traz sobre essa questão, eu acho que faz umas 2, 3 semanas, eu estava participando até de uma capacitação com o Orion aqui na terça-feira, que era sobre para empreendedores, né? E aí, como faz pouco tempo que eu abri CNPJ para trabalhar com captação de recursos, assessoria e consultoria na área, né, do serviço social, como assistente social, é sempre bom estar buscando conhecimento do empreendedorismo para poder trabalhar nessas áreas, né? Porque, a princípio, é uma área que poucos os profissionais assistentes sociais trabalham, né? Principalmente aqui na região serrana. E aí, conversando com um sócio de uma empresa grande aqui em Lages, que ele estava também dando o curso nesse dia, eu estava conversando com ele, né, que como é difícil de trabalhar a questão da responsabilidade social com as empresas, né? E aí ele trouxe uma coisa muito bacana do que ele, com os sócios deles, estão pensando, assim. As empresas locais, elas estão sempre nesse papel assistencialista, ajudando pontualmente, do ajudar mesmo, do assistencialismo, né, que é o que você e a Julia estavam colocando agora há pouco tempo, porque quando a gente, às vezes, traz um pouco para a apelação do choro, acaba sendo assistencialista e pontual aquela doação. Daí ele disse que agora os objetivos deles, de questão de impacto em relação a comunidades, em relação à sociedade, ao atendimento de criança, adolescente, idoso, enfim, qual for, é de um investimento a longo prazo, porque ele verifica que tem a necessidade de investimento para que essas crianças ou adolescentes, ou enfim, o público, faça parte do crescimento regional do município. Então, foi uma sacada muito bacana que ele teve enquanto empresa, que pode ser uma iniciativa que fortaleça e mostre para outras empresas que, às vezes, trabalhar com as leis de incentivo, potencializar uma forma diferente de, enquanto fundação dentro da própria empresa, realizar captação de recursos para fomentar e para liberar para as organizações, facilitaria mais até para ele verificar como que está sendo utilizado o dinheiro que ele repassa para as organizações. E foi muito bacana, assim, sabe?
Então, às vezes, a gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto, conversar mesmo com empresários, porque eles querem investir. Eles só não querem continuar dessa forma paliativa, dos atendimentos paliativos e apelativos, né, que é o que acaba acontecendo quando não se tem o conhecimento e entendimento de como aplicar os recursos nos projetos sociais. E eu achei muito bacana, assim, vem bem de encontro ao que foi colocado agora há pouco tempo, né. Legal, legal. Isso é bem bacana. Ter essa visão, é importante você estar antenado, assim, sobre as tendências de empreendedorismo e tudo mais, né? Porque até, colocar um exemplo, tenho falado com uma empresa recentemente que ela citou, né, um caso de uma instituição que ela ajudou, acho que foi lá no Chile, né, que era uma instituição para, me fugiu o nome da palavra, se alguém conseguir me ajudar, eu agradeço, mas a galera que vem de outro país, me chama... Imigrante. Imigrante, que é uma instituição que ela trabalhava com, digamos, não sei se é a palavra certa, mas, digamos, acolhimento desses imigrantes, e aí eles patrocinaram, né, eles investiram nessa instituição, eles doaram para essa instituição, mas além disso, eles também contribuíram com com um projeto que era para garantir a sustentabilidade da instituição, né? Então, tipo assim, ensinava a confeitaria para a galera, né, para os atendidos, comprava ingredientes, ajudou a financiar o maquinário para começar a fazer pão, né? E a instituição começar a vender pão ali, né? Então, assim, são coisinhas que é interessante para a empresa. A empresa, de fato, a maioria das empresas não quer trabalhar com projetos assistenciais. Lógico que tem várias áreas, várias instituições que não tem para onde, não tem o que fazer. Ela depende de fato de doação, né? Um hospital, assim, não tem como um hospital público, um hospital que faz atendimento só atendimento ao público, ele não tem como ser autossuficiente, né? Então ele vai depender de doação, vai depender de fontes de financiamento. Mas sempre que possível, tentar pensar numa forma de não se tornar dependente nem de lei de incentivo, nem de doação direta. Isso daí é super importante. A gente tem muito para aprender, né, de fato, com essa visão empreendedora. Legal. Alguém quer complementar? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vou passar aqui, então. Entrando aqui num outro ponto importante, que é quando a gente fala sobre contrapartidas para as empresas, né? Isso daqui basicamente, algumas empresas elas olham muito para a contrapartida que está sendo entregue e outras olham mais para o lado, né, da característica e do benefício que o projeto está trazendo para a sociedade, né? Mas é importante manter um equilíbrio porque a gente nunca sabe com quem a gente vai falar. Então, e aí a gente divide em dois blocos, né? Primeiro é o bloco das contrapartidas de marketing, está mais relacionado com marca, mercado, e o outro mais relacionado com a área social e também, né, questões de relacionamento. Então, dentro do bloco de marketing, aqui a gente fala sobre a exposição de marca dos materiais, seja nas mídias offline, seja nas mídias online. Então, aqui, sempre que você tem um projeto, e seu projeto ele já prevê a confecção de materiais, né, de comunicação, que é importante a gente sempre lembrar de prever durante a elaboração os materiais, né, que você vai usar para fazer a divulgação desse projeto. Não necessariamente impressão, né, a gente hoje já não está mais tão dependente de papel assim, né? Mas sempre prever a produção desses materiais, porque ali vai ser onde que a gente vai estar fazendo a associação da marca, né? As empresas vão estar associando a marca. Então, lembrar sempre de incluir isso nos projetos, pensar em algumas ações como um espaço para ativação. Então, se você está promovendo um festival, ou algo nesse sentido, então você pode oferecer um espaço para que a empresa possa estar fazendo alguma ativação, e é lógico, se a lei permitir, é sempre importante a gente entender se a lei permite ou não, para não acabar dando ruim, né? Mas está oferecendo esse tipo de espaço, algum lugar para ele poder expor os materiais, fazer alguma ação de experimentação, expor produtos, coisas nesse sentido, e
tá falando sobre a empresa. Então, sempre que você tem a oportunidade, se você vai apresentar o projeto, né, então fazer a locução, agradecendo a empresa, menção da empresa nas redes sociais, então compartilhar. Você tem um Instagram do seu projeto e você vai lá, um projeto de oficinas, aí você vai lá e tira uma foto da galera lá trabalhando, das crianças e tal, e aí você posta na rede social. Então se você marca o perfil da empresa, isso vai aparecer nas redes sociais dela também, né? Então quem segue a empresa vai saber o que ela está fazendo ali, vai dar uma certa credibilidade para a empresa. Isso também é legal você estar colocando ali como uma contrapartida para a empresa. Então, também, se o projeto vai ter uma captação audiovisual, massa, legal, coloca lá, faz um esqueminha de cotas, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas quando você assiste o filme, tem lá, né, apoio, principalmente filme nacional, quando a gente está assistindo, demora acho que quase 5 minutos só passando lá os patrocinadores, e aí vai por ordem de importância, vamos dizer, a ordem de peso. Então, você fazer isso nos seus materiais é legal. Então, vou oferecer uma cota master para a empresa, beleza, então vai aparecer patrocínio e só o logo dela. A cota bronze, aí vai ser vários logos, né? Então, algo nesse sentido. E também o lado das contrapartidas sociais, que isso daí também é super importante. Então, tem empresa que não liga muito para a parte do marketing, principalmente se o seu projeto for um projeto social. É um projeto que ele tem um impacto social, que ele atende um público em vulnerabilidade. Então, aí aqui a gente tem algumas ações que as empresas se interessam, como ações de voluntariado corporativo, por exemplo. Isso daqui pode ser tanto a empresa está se relacionando com o público que é beneficiado pelo seu projeto, de repente, um projeto de capacitação em tecnologia. Então, você pode trabalhar com uma empresa da área de tecnologia e essa empresa vai fazer uma ação de voluntariado com os colaboradores da empresa, eles vão lá ministrar algumas aulas, né, fazer um workshop, fazer algo nesse sentido, junto com os alunos, né. E também, de repente, a empresa ela pode ajudar de outras formas, como essa que eu comentei, da instituição lá do Uruguai, que o pessoal, além de fazer a doação financeira, fazer a doação para ajudar na aquisição da matéria-prima, né, eles também fizeram algumas ações de voluntariado para poder ensinar aquela galera a fazer a gestão, né, a gestão financeira, e tudo mais, né. Então, isso daí são coisas legais também de estar destacando aí junto à empresa. Desenvolver campanhas, né? Então, de repente, vou citar um exemplo. A gente trabalhou já com um projeto, na verdade, com um projeto lá em São Paulo, que ele é um projeto musical que une a cultura e sustentabilidade. Então, ele desenvolve algumas ações de plantio de árvores, né? Então, fazer campanhas junto com a empresa nesse sentido, para promover que aquela empresa ela é uma empresa sustentável, vamos dizer, uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Isso daí também é interessante. Muitas vezes nem gera custo para o projeto. Gera custo, porque se você aproveita também as redes sociais do projeto para compartilhar campanhas da empresa, se você vai lançar alguma ação, vai lançar algum material específico sobre esse tema, né, na mesma época que a empresa, então já vai gerar essa associação. Então isso é algo legal de fazer também. Então, ações socioambientais assinadas pela empresa, e esse caso mesmo que eu citei, o projeto ele contempla uma ação de plantio de árvores, e aí a empresa, quando ela tem uma cota específica, que a empresa, se ela faz um aporte naquele valor, ela pode assinar aquela ação de plantio de árvores. Então, lá no local onde vai ser realizado, vai ter vários pontos que a galera vai estar fazendo o plantio de árvores. Então, sempre com a logomarca da empresa nos locais aí próximos a essas ações, tipo, a empresa X está apoiando essa ação, está assinando essa ação. Parte de geração de conteúdo, então, por exemplo, Júlia, você trabalha com a APAI, né? Então, se você consegue estar trabalhando, oferecendo para a empresa geração de conteúdo sobre o tema, né? Sobre o PCD, para que a empresa possa estar compartilhando nas redes sociais dela, né? Isso é interessante.
Sem contar vídeos também, você vai fazer uma gravação do projeto, que a empresa possa aproveitar esse conteúdo para compartilhar nas redes sociais dela, nos canais de comunicação dela. E ampliação da parceria através de outras ações. Aqui é de uma forma mais geral, né? Então, é legal você sempre deixar aberto para a empresa, né? Que você está disposto a conversar e pensar em ações em conjunto, né? E também você pensar em outras ações. Então, meu projeto ele é um projeto que forma crianças para a área musical. Vou formar uma orquestra com as crianças da comunidade. Então, de repente, a empresa ela se dispõe a patrocinar, né, de recurso direto para essas crianças no final do projeto ir lá e se apresentar num teatro, no próprio espaço da empresa, né? Então, talvez a empresa pode ter esse tipo de interesse também. Então, é legal mostrar que você está disposto a fazer esse tipo de ação. Beleza? E aqui eu coloco também que algo interessante a se fazer é você sempre dar um destaque extra, de preferência, na sua apresentação, você ter aquele slide customizado, vamos dizer, para você poder dar um destaque numa informação que você sabe que vai ser mais valiosa para aquela empresa, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo. Para cada cota de X mil, a empresa pode indicar uma instituição para receber quatro oficinas de música. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um projeto, trabalha com um projeto de música lá no interior de São Paulo, em Campinas. Já falei acho que várias vezes sobre esse projeto. Mas que tem uma empresa que patrocina esse projeto, não é um valor assim, muito alto, uma média empresa, né? Mas que ela não patrocina o projeto por conta do evento, por conta do produto principal, né? Que são os eventos que acontecem na Unicamp, e pelos eventos que acontecem no teatro. Mas ela patrocina porque todo ano a gente faz uma ação social em conjunto com essa empresa. Então a empresa indica um hospital ou uma instituição e aí a gente faz uma intervenção musical dentro dessa instituição, né? Então, sim, então sempre que eu vou falar, todo ano que a gente vai renovar o patrocínio, eu já coloco em destaque aqui, né, se você patrocinar esse projeto no valor de tanto, eu já sei qual é o valor que eles têm, então você pode selecionar 2 instituições para executar essa ação. E eles adoram, já faz 4 anos que eles patrocinam esse projeto. E não tem nenhuma ligação, assim, empresa de adubo com um projeto de música contemporânea, assim, não tem muita associação, mas fácil seria eles patrocinar alguma coisa ligada com o público deles, né, que geralmente são fazendeiros, mas por essa questão, né, da ação social, eles preferem manter o patrocínio nesse projeto. Beleza? Em relação à contrapartida, vocês querem fazer alguma observação? Querem fazer alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Beleza. Então, aqui já saindo da etapa do planejamento, a gente entra aqui na etapa da pré-venda, né? Então, aí a parte da pré-venda, a gente divide da seguinte forma: a gente trabalha com abordagem através dos canais tradicionais, né? Então, depois que você listou o perfil de empresa que você vai estar trabalhando, né? Todas aquelas empresas que você está trabalhando, você vai lá e faz uma pesquisa para poder alimentar esse banco de dados, buscar e-mail, telefone. Então, a gente sempre segue pelo caminho tradicional, que é mandar um e-mail para aquele e-mail institucional da empresa. Em alguns casos, a gente se inscreve em editais ou faz um contato através do site da empresa, mas também a gente trabalha muito com canais alternativos. Isso daqui é bem bacana, porque o LinkedIn, por exemplo, é uma ferramenta excelente. Então, quando você quer fazer quer abordar uma empresa, geralmente o que a gente faz beleza, eu quero abordar essa empresa, então deixa eu entender com quem que eu vou falar na empresa. Então a gente pesquisa notícias que aquela empresa, artigos sobre aquela empresa, então, teve uma ação social, um evento social, então qual que era o representante da empresa que estava lá nesse evento social? E qual que é o cara que deu a entrevista? O cara de responsabilidade social? Beleza, identifiquei quem é esse cara, eu vou lá e adiciono ele no LinkedIn, ele aceitando, eu já vou lá e mando uma mensagem para ele, né? Lembrando sempre que a gente tem que tentar ser mais amistoso e objetivo, sem mandar textão, porque muitas vezes textão a galera ignora. Então, isso daí é uma abordagem que dá bastante resultado, pelo menos a gente já conseguiu bastante resultado com isso. Então,
mandei um LinkedIn para ele, aí peguei e liguei lá na empresa, aí você já pede para falar com o cara. Então, o telefonista atendeu, você já fala, quero falar com tal pessoa, conversei com ele no LinkedIn. Então, já você meio que atravessa todo aquele fluxo de, quero falar com a área tal. Fala, manda um e-mail para área tal, @empresa, né? Então, você já atravessa, já corta o caminho. E também, que é bastante importante, a gente está sempre participando de eventos. Isso daqui é o que é uma das coisas que mais trazem resultado para nós, a participação em evento, porque além de você se tornar a sua empresa, né, o seu projeto mais conhecido, você está ali junto com o pessoal e possivelmente você pode encontrar um potencial patrocinador. Então, mais uma vez, se o seu projeto tem uma parceria aí com o Orion, né, então tenta encaixar um minutinho, vai ter um evento do Orion, tenta conseguir um espaço ali, negocia com a galera, fala, não, dá um espaço para mim poder falar do meu projeto. E para isso é sempre bom a gente ter aquele pitchzinho do projeto, então 5 minutinhos para mim poder falar dos pontos mais importantes do projeto e a gente, né, sair dali já com um plano de ação. Então, você vai lá, participa do evento, faz um pitchzinho, sem apresentação, sem nada, mas a galera já conhece, ali durante o evento vai lá e troca uma ideia, já vai capturando alguns leads que já qualificados, porque eles já conhecem o seu projeto, né? E também trabalhar com parceiros multiplicadores. Como eu falei sobre o secretário, né, de cultura lá de Campinas, que ajudou a gente com a abertura de contato, então sempre você ter esse tipo de parceiro, né? Então, parceiros institucionais, seja uma secretaria ou seja uma instituição mesmo, né? Então, se você é uma pessoa física que tem um projeto, então tenta ser parceiro de alguma instituição, que essa instituição pode abrir portas para você, já que o seu projeto também, né, vai beneficiar essa instituição. Beleza? Então, essas daqui são algumas estratégias alternativas, né, digamos que não são as tradicionais, não são as convencionais, para a gente conseguir abertura com essas empresas. Bom, e aí a gente entra na etapa do relacionamento, né, que o início do relacionamento seria basicamente a primeira pessoa que você está falando ali na empresa, o primeiro contato que você está fazendo ali na empresa. E aí, o legal é você ter uma régua de relacionamento, né, entender quais as etapas, né, quais as mensagens, digamos, que você vai mandar para aquela pessoa, para não mandar aquele blocão de texto, aquele monte de mensagem que a pessoa pode te ignorar. Então, você faz um primeiro contato, aí você vai fazendo uma aproximação, você faz a validação também, é importante, fazer a validação daquela empresa. Então, você faz algumas perguntinhas para entender se aquela empresa pode ou não estar usando aquela lei de incentivo fiscal. Agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais na parte técnica. Então, tem alguns critérios que a empresa precisa ter para utilizar as leis de incentivo fiscal. Então, você vai perguntando, vai tentando entender se aquela empresa se encaixa ou não, porque muitas vezes você vai ficar falando com aquela empresa, né, e vai ficar insistindo, no final das contas, a empresa ela não tem o perfil para utilizar. Não é que ela não gostou do projeto, mas é que ela não tem o perfil para utilizar. O que acontece muito, né, você está lá falando, a empresa demonstrou interesse com o projeto, de repente ela para de te responder. Aí você fala assim, nossa, mas onde foi que eu errei? Não, mas não é que você errou, é que a empresa está devendo um imposto ali, ela deixou de recolher uma parcela do ICMS, ou recolheu com atraso, está com uma certidão positiva, só que ela não vai sair falando isso para todo mundo, né? Então, fazer essas validações é importante para que você não perca seu tempo ali com a empresa. E a abertura com o tomador de decisão, que eu falei lá no início, mas eu reforço que é sempre importante você estar falando com o diretor, é sempre importante você estar falando com uma pessoa que está num cargo acima daquela pessoa que você estava falando anteriormente, né? Justamente porque já aconteceu comigo. Estou falando com a empresa, estou lá no finalzinho da negociação, estou falando com uma coordenadora dentro da empresa e que, tipo, ela já estava há anos na empresa, mas eu estava no final da negociação e, de repente, ela não me respondia, né? Parou de me responder e eu não sabia o que estava acontecendo. Então, beleza, até o dia que eu consegui falar com a empresa e aí eu descobri que a pessoa ela tinha saído da empresa. Então, aí, beleza, você tem que apresentar tudo de novo para a pessoa que está entrando agora, né, até que conseguir chegar na diretora da empresa, e aí, na diretora de marketing da empresa, e aí a diretora de marketing falou para mim que eles tinham mudado a estratégia e que eles não iam mais patrocinar o projeto. Então, isso daí já foi quase 5 meses de relacionamento com a empresa para no final ter que voltar do zero.
Então, se eu tivesse falado com a diretora antes, já tivesse em contato com ela, já teria me antecipado, não teria perdido tanto tempo. Beleza? E aqui entrando mais na parte da qualificação, né, que é entender se a empresa ela tem o perfil para poder usar aquela lei de incentivo. Né? Então, para cada lei de incentivo, ela possui os seus critérios. Né? E aqui eu vou falar de uma forma um pouco mais geral. Como, por exemplo, a lei federal, as leis federais, né, elas são as leis que contemplam o incentivo através do imposto de renda. Então, ela é uma lei direcionada à pessoa jurídica, né, e os critérios são, tanto para pessoa jurídica quanto pessoa física, mas para a pessoa jurídica utilizar essa lei, ela precisa estar enquadrada no regime tributário de lucro real e ela precisa ter um imposto a pagar. Né? O imposto ele é calculado com base no lucro da empresa. Então, se a empresa ela vai ter prejuízo, né, ela vai ter prejuízo fiscal, então ela não vai pagar imposto, consequentemente, ela não vai poder utilizar as leis federais, não vai poder patrocinar um projeto através das leis federais. E para fazer essa qualificação, óbvio que o mais fácil é a empresa te responder se ela atende esses critérios. Né? Mas tem algumas coisas que você pode fazer, como, por exemplo, a gente sabe que empresa SA, toda empresa SA, ela é de lucro real. Então, se a empresa é SA, provavelmente ela consiga patrocinar o seu projeto, tenha o perfil para patrocinar o seu projeto. Mas também, entender se aquela empresa, qual que é o cenário daquela empresa. Então, eu não faço isso porque eu entendo muito pouco sobre essa parte, mas o que a gente faz muitas vezes, consultar os relatórios que as empresas fazem para os investidores, né, para entender mais ou menos como que está o cenário daquela empresa, entender se aquela empresa ela vai ter lucro ou não vai ter lucro. Né? Então, a gente consegue se antecipar também. E uma coisa que é a mais simples de ser feita, né, para você entender se a empresa pode ou não usar a lei de incentivo. A Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, ela tem um sistema que é o Versalic. Né? Depois, se vocês quiserem, eu posso até deixar um link com vocês. Mas no Versalic, você consegue acessar um menuzinho que ele lista todos os incentivadores que já usaram a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Então, ali você consegue saber se a empresa ela já utilizou a Lei Federal de Incentivo à Cultura, então ela pode usar qualquer lei federal. Ela pode usar o imposto de renda dela para patrocinar projeto. Você tem um projeto aprovado na Lei Federal de Esporte, projeto no Fundo da Infância, no Fundo do Idoso, PRONAS ou PRONON, quer dizer, aquela empresa que patrocinou o Rouanet, ela também pode patrocinar o seu projeto. Tá? E ali também é até uma forma de você buscar banco de dados. Então, acessando ali, você pode pegar um projeto, né, que tem um segmento parecido com o seu, e ali você vai ver quem patrocinou aquele projeto. Então, se ela se interessou naquele, pode ser que ela se interesse no seu. Ou senão você pode simplesmente ir ali e acessar as empresas que já incentivaram. Né? Pode filtrar pelo estado, por cidade. Então, é bem bacana isso. Para quem não conhece, tem um projeto, tem interesse em trabalhar com projetos financiados pelo imposto de renda, né, pelo incentivo do imposto de renda, eu aconselho conhecer essa ferramenta, essa plataforma. Beleza? E aí, as leis federais, as leis estaduais, que são as leis direcionadas à utilização do ICMS, né, que é o Imposto sobre o Comércio de Mercadorias e Serviços. Acho que é isso, me deu um branco agora, mas acho que é isso. Essa daqui é uma lei criada pelo Estado, né, que é direcionada ao contribuinte do ICMS. Então, para utilizar essa lei, a empresa precisa ser contribuinte do ICMS, ela pode estar enquadrada tanto no lucro real, no regime tributário de lucro real, quanto no lucro presumido também, e ela precisa estar sediada no Estado. Esses daqui são alguns critérios mais gerais, né? Porém, é importante estar entendendo ali, de fato, qual que são as regras para estar utilizando aquela lei, para a empresa estar utilizando aquela lei. E é importante também para o proponente entender isso. Né? Para você como proponente, você que está buscando captação, você entender isso, porque muitas vezes a empresa ela não entende e também não tem tanto interesse assim em entender. Né? Se ela vê que tem que estudar várias
legislações, tem que ler um edital, então muitas vezes a empresa vai simplesmente falar, não quero, a menos que venha de uma ordem superior, né? Mas quando você vai fazer uma abordagem, né, com alguém que está ali na operação, dificilmente ela vai, que legal, vou pegar aqui e sair estudando tudo. Então é importante a gente sempre dar as informações mastigadinhas para a empresa. E no caso das leis municipais, que ela já é mais direcionada, ela contempla tanto o uso do ISS quanto o uso do IPTU. Alguns municípios, como o município do Rio de Janeiro, tem uma lei municipal de incentivo à cultura, que contempla a destinação do ISS, não do IPTU. Já que em Florianópolis, você pode destinar seu ISS e seu IPTU. Para utilizar essas leis, né, de uma forma mais geral, então, o mínimo que a empresa precisa ter, ela precisa ser contribuinte do ISS, ela não pode ter, para cada serviço, né, que a empresa presta, o ISS é um imposto sobre serviço, então, para cada serviço que ela presta, ela vai ter uma alíquota, né, que é calculado o ICMS, né, em cima do tanto que ela está faturando, em cima de cada um dos serviços. E esse percentual, né, da alíquota, ele pode variar. E o percentual de 2%, ele já é considerado um benefício fiscal. Então, dentro da contabilidade da empresa, quando ela vai calcular o tanto que ela pode utilizar, né, de lei de incentivo, ela tem que tirar o que ela faturou com base nos serviços que tem a alíquota de 2%. Então, se uma empresa ela só trabalha com um tipo específico de serviço e ela, em cima daquele serviço, ela é tributada na alíquota de 2%, né? Então ela não pode usar aquela lei de incentivo. Né? Então, se a alíquota é de 2%, basicamente, resumindo, se a alíquota da empresa é de 2%, ela não pode usar a lei de incentivo. Se for 2,5%, ela pode usar a lei de incentivo. As leis municipais, né? Pode usar o ISS. E também o IPTU. Então, para usar o IPTU, basta ser contribuinte do IPTU, não tem muito critério aqui. A pessoa física mesmo pode estar usando o IPTU para patrocinar projetos. E aí, no caso de empresa, ela pode estar enquadrada tanto no lucro presumido quanto no lucro real, e é fundamental que ela esteja sediada no município. Beleza? Essa parte aqui eu achei que a galera ia fazer mais perguntas, mas foi tranquilo, ninguém perguntou nada. Vamos seguir então. É que depende, como a lei municipal mesmo, aqui em Lages não tem para esse tipo de arrecadação, né? E aí, até uma coisa que a gente estava conversando com algumas pessoas do Fórum das Entidades, né? Que são das organizações não governamentais, para buscar isso junto à Câmara de Vereadores, trabalhar com o município para pensar nessa possibilidade, porque senão não tem como estar também mobilizando. E outra coisa importante é trabalhar mais com os contadores para falar sobre essas questões, porque eles acabam detendo grande parte dessas informações que para o município, para as empresas ainda não tem grande entendimento, né? Então ainda tem que ter um trabalho de mobilização, entendimento, levar, né, articular bastante para que isso possa ser proposto, né? Principalmente essas municipais aí, que agora começou a surgir bastante. Até, eu não sei, em Florianópolis, como que procede, se os contadores estão mais voltados para passar para as pessoas, né, o quanto é importante essas leis de incentivo, mas eu acho que ainda é muito novo ainda, né? Eu particularmente não vejo muito isso. Uhum. Isso, se alguém discordar, pode me corrigir, fica à vontade, mas aqui em Florianópolis eu não vejo muito disso, não. É muito quem tem um projeto. Não, se eu tenho um projeto, então eu vou atrás de divulgar. Ou quem trabalha com captação de recursos que nem a gente vai atrás de divulgar. Porque a gente quer mais que as pessoas usem os impostos, né? Mas eu vejo muito pouco. E aqui tem, interessante, aqui tem uma lei que é uma lei da inovação, que ela é um pouco, não é comum, né? Não é os outros municípios têm mais lei de cultura, mas aqui também tem a lei de cultura e a lei de inovação. E é algo super positivo, né? A gente vê projetos bacanas. Hoje a gente está trabalhando com um projeto
que ele mapeia locais seguros para a comunidade LGBTQ, né? Então, dá para fazer algumas coisas sociais utilizando a inovação. Então, em Lages, entendo que o polo tecnológico em Lages também é forte. Então, fazer aquela pressãozinha lá para a galera, né? Para a Câmara criar a lei de incentivo nesse sentido. Dá para você trabalhar dentro de uma instituição social, né? De repente, sei lá. Mas é interessante estar se unindo aí para fazer essa pressão aí para criar a lei de incentivo. E a gente aqui da parte da incentivo, a gente fica bastante feliz também. Beleza? E tem, eu achei que a galera fosse perguntar na real, porque na semana passada, eu lembro que tinha, não sei se ele está aqui hoje, mas tinha um rapaz da Bahia, que ele comentou, né, sobre a lei da Bahia, e a gente até começou a trabalhar com essa lei, então achei que talvez pudesse ter pessoas de outras cidades, de outras regiões. Mas beleza. Então, entrando agora na etapa de venda, né? Então, aqui seria mais, no caso da etapa de venda, a gente divide ela na venda conceitual, venda estratégica e a venda técnica, né? Então, na parte da venda estratégica, é basicamente você reforçar os atributos do projeto, você reforçar os benefícios do projeto para a empresa, tanto benefícios de marketing quanto benefícios sociais, e também algumas estratégias que são possibilidades de customização. A gente, no nosso projeto, a gente sempre deixa em aberto algumas, não também criar um projeto, tipo, para a empresa decidir o que ela quer fazer, para ela fazer o que quiser do projeto. É importante você ter a sua identidade, você ter a sua característica, né? Caso contrário, né, você não tem um projeto. Quem tem um projeto é a própria empresa. Mas você ter alguns gatilhos, né, algumas ações que podem ser customizadas para que a empresa se sinta mais, digamos, mais querida ali dentro, né? Então, são interessantes. Então, a gente tem algumas ações nesse sentido. Eu vou falar novamente um exemplo lá do... Não, eu vou mencionar esse exemplo novamente, não. Mas a gente tem um projeto aqui em Florianópolis, que é o Centro Cultural Tecnológico, né? Então, esse projeto, a gente trabalha com o Angeloni, né, nesse projeto, e aí ele tem são dois centros esqueci como que chama agora aquele óculos de realidade aumentada, né? São duas estações com óculos de realidade aumentada, realidade virtual. E ele fica exposto em locais de circulação, né? Então, um fica exposto num local público, né? Num espaço público, e o outro pode ficar exposto num local do patrocinador, indicado pelo patrocinador, desde que esse espaço seja um espaço de circulação pública, obviamente, né? Pode ser um espaço privado que só pessoas que fazem parte daquela empresa vão ali e vão ter acesso. Não, tem que ser um espaço de circulação, né? Mas que é interessante, que a empresa ela participa disso, ela ajuda a decidir aonde que vai ser exposto ali. Mas também, por outro lado, a gente tem esse que ele circula em espaços que a gente sabe que, vou colocar aqui porque essa galera aqui ela não tem acesso a esse tipo de projeto. Então, por um lado, a gente agrada o patrocinador e, por outro lado, a gente foca naquilo que realmente o projeto pretende, né? O objetivo final do projeto. Bom, aí tem a segunda etapa, que seria na parte das definições de valor, né? Então, quando você está negociando com a empresa, é importante estar ali deixando claro qual valor você está pedindo para aquela empresa. E aqui, no caso, você pode trabalhar de duas formas, né? A gente trabalha muito com cotas, né? Dividindo o projeto em cotas. Então, o projeto ele tem um valor X, eu vou dividir esse projeto em cota, e para cada cota eu vou oferecer um benefício. Isso daí é legal porque a empresa meio que é como se ela estivesse fazendo uma comprinha ali, né? Às vezes ela vai querer negociar, tá, quero essa cota, né? Eu quero adicionar esse item dessa cota para o preço. Enfim, ajuda um pouco a organizar nesse sentido, mas também você pode trabalhar com algo um pouco mais customizado. Então, você vai lá e se reúne com a empresa, entende quanto que a empresa tem, entende quanto que é o ticket da empresa,
O ticket que eu digo a empresa ela vai calcular qual que é o potencial dela, quanto que ela pode usar do imposto dela naquela lei, e aí, às vezes, ela vai querer destinar tudo para um projeto só, às vezes vai querer dividir aquilo lá entre os projetos, mas dentro daquilo que a empresa tem, você pode oferecer fazer uma proposta específica. Né? Dentro disso daqui, eu vou oferecer tais benefícios, vou oferecer tais contrapartidas. E o que também é muito importante é a gente, eu falei isso algumas vezes, mas até eu vou reforçar que é importante a gente entender bastante sobre a lei, não só entender como faz para eu aprovar, para entender o lado do proponente sobre aquela lei, mas entender também o lado da empresa. O que a empresa precisa fazer para poder estar utilizando aquela lei de incentivo. Porque se você deixa na mão da empresa para eles estudarem, para eles se alinharem, muitas vezes não vai trazer um resultado positivo. A empresa, eles vão deixar em banho-maria ali, beleza, vou dar uma olhada. Ela começa a olhar e surge qualquer outra prioridade, não sei, estragou a cafeteira. O cara vai esquecer de olhar aquilo ali e vai olhar a cafeteira. E depois ele só vai retomar aquele assunto ali lá na frente, né? A menos que você tenha falado com um diretor ou com alguém muito engajado dentro da empresa. Né? Às vezes eu falo diretor, dá a impressão que só o diretor tem poder. Não, mas dependendo da pessoa que você vai falar aí, vai ficar em banho-maria. Então você dá tudo bem mastigadinho para a empresa, um passo a passo. O que eu preciso fazer? Para começar a usar essa lei de incentivo, eu preciso primeiro fazer um cadastro. Ou não precisa fazer o cadastro. Nas leis federais, por exemplo, não precisa. Uma lei Rouanet, a empresa não precisa fazer cadastro. Lei de esporte, a empresa não precisa fazer o cadastro. Mas ela quer entender toda a jornada que ela vai ter que seguir. Então, eu destino para o projeto, depois de destinar para o projeto vai fazer eu vou mandar o comprovante para o proponente vai fazer um recibo, esse recibo eu vou usar, vou anexar ele na minha declaração do imposto de renda. A empresa também entender qual vai ser o fluxo financeiro. Então, eu vou destinar o recurso agora, mas quando? Que ela tem que fazer uma antecipação. Então, eu antecipei agora, mas quando que eu vou ter esse retorno? Né? Vai ser daqui a alguns meses, vai ser só no ano que vem. Então, é legal, é sempre importante a gente poder passar isso bem mastigadinho para a empresa. Beleza? Bom, e entrando aqui na etapa do pós-venda, também é uma das etapas mais importantes, porque depois de você ter sofrido tanto que você sofreu para conseguir captar recursos, é importante você fidelizar aquela empresa, é importante você fazer de tudo para que aquela empresa continue patrocinando no ano que vem. Fazer de tudo não, fazer o máximo possível para que aquela empresa continue patrocinando seu projeto no ano que vem. Então, o que é importante? É manter o seu patrocinador atualizado, que ele acompanhe tudo que está acontecendo. Já cometi falhas da empresa patrocinar o projeto e eu esquecer da empresa. Isso é muito ruim. Depois eu tive que prestar conta para a empresa, enfim. Teve que fazer aquela ação para a empresa não largar da gente. Então, é importante manter a empresa atualizada, manda um e-mail falando o que está acontecendo, beleza, fiz uma postagem na rede social, mas não é suficiente, às vezes a empresa não está acompanhando a rede social. A gente mandar um e-mail para ela ali falando, ligar de vez em quando para perguntar se ela está acompanhando, se possível, a empresa, o pessoal ir lá para participar do projeto e assistir, se é um projeto de workshop, um projeto de oficinas, vai lá, assiste algumas oficinas, se é um projeto, se é um festival, algo nesse sentido, vai lá e prestigia, né, os eventos. Né? Isso daqui é o mínimo, na verdade. Né? Manter a empresa atualizada é o mínimo para ela não ficar brava contigo. Né? Mas aí, para você, de fato, fidelizar essa empresa, né, para você tem que fazer algumas ações, como, por exemplo, algumas ações de engajamento. Né? Então, como que você faz isso? Então, além de convidar quem representa a empresa, então convidar a galera do marketing, convidar a diretoria, né? Então, se você consegue envolver também os colaboradores da empresa, né? Como eu falei lá sobre ações de voluntariado, ou um projeto de teatro, um projeto de música, mas que você possa convidar, dar convite para os colaboradores, né? Reservar um espaço para os colaboradores, para eles poderem ali e prestigiar o evento, até porque se eles vão lá e assistem e depois eles ficar falando bem disso no outro dia, né, significa que o projeto foi bom, então a empresa vai ficar bem feliz com isso. E também o público dessa empresa.
Então, lá atrás eu havia falado, né, sobre você entender muito bem qual que é o público do seu projeto. Então, entenda bem seu projeto. Se construir o seu projeto, entenda bem qual que é o público-alvo do seu projeto. Então, você identificando isso, você consegue se comunicar com esse público. Então, se o público beneficiado pelo seu projeto é o público-alvo da empresa, é o cliente daquela empresa, então, se você agradar aquele público, você está agradando aquela empresa. Isso aí traz resultados muito positivos para o seu projeto. Então, também a empresa, como eu falei, marcar a empresa nas redes sociais para ela saber que está sendo postado, para ela passar a acompanhar, isso daí também é uma forma de você estar engajando o patrocinador. E, por fim, a gente sempre fala sobre a gente alinhar a expectativa, né? Eu até fui numa palestra que eu não me lembro de quem, mas falou algo bem interessante, que era sobre, né, expectativas. Então, quando você vai fazer uma venda, se você é muito emocionado e eleva a expectativa da empresa, né, do seu cliente aqui em cima, então você vai ter que fazer o máximo possível para poder atingir essa expectativa. Então, se você foi, nossa, meu produto é algo surpreendente e você entregou algo mediano, então, né, ele não vai ficar satisfeito. Então, quando você vende um projeto para a empresa, é a mesma coisa. Quanto mais você levar a expectativa da empresa, quanto mais coisa você vai oferecer, mais coisas você vai ter que entregar para poder, de fato, surpreender essa empresa. Se você surpreende a empresa, você fideliza essa empresa. Você fideliza esse patrocinador. Então, se eu falei que eu vou vou convidar a empresa para ir no meu evento, né? O meu evento ele vai fazer uma apresentação de orquestra. Então a empresa vai lá e vai conhecer vai prestigiar, vai assistir o evento. E até então a empresa só foi convidada, mas lá no momento você acaba fazendo algo que surpreende. Sei lá, você vai chamar a empresa no palco e vai dar um prêmio para a empresa, você vai dar sei lá, um troféuzinho, algo simbólico, um certificado, um quadrinho, algo nesse sentido. Isso aqui é só um exemplo, né? Mas são coisas que não estavam na proposta, mas que você ofereceu a mais. Então, a empresa vai ficar super feliz. Beleza? E, pessoal, eu achei que vocês fossem me interromper mais, mas acabei falando muito, então acho que foi bem rapidinho aqui a apresentação. Mas, para concluir, alguns pontos importantes, né? Que eu até errei no português aqui, coloquei importante no singular, mas tudo bem. Durante a negociação, é importante a gente sempre falar o necessário e fazer perguntas-chave. Aí, o que eu quero dizer com isso? Como, por exemplo, aqui eu vim e falei pra caramba. Você imagina eu ir numa reunião com a empresa só ficar falando e não ouvir a empresa. Eu nunca vou conseguir entender o que eles estão buscando e, de repente, melhorar meus argumentos de venda, né? Então, e fazer as perguntas-chave. Então, tipo, você está falando, mas de vez em quando para e faz uma pergunta para poder incentivar o cara a falar também e ele poder falar um pouquinho da empresa, né? Quais são as expectativas e tudo mais. Isso, se por acaso você não fechar qualquer empresa, você também aprendeu algo novo, né? Entendeu um pouco do que as empresas estão buscando para poder melhorar a sua proposta e poder chegar depois numa outra empresa. Segundo ponto ouça atentamente e busque entender as dificuldades da empresa. Então, quando eu dei aquele exemplo, às vezes a gente fica lá insistindo na empresa, no contato com a empresa, e os caras não dão atenção, eles te ignoram, eu estava falando e de repente ele começou a te ignorar, e aí a gente fica, mas é porque ele não gostou do meu projeto, é porque meu projeto, eu preciso melhorar alguma coisa no meu projeto. Mas às vezes não é, às vezes ele está com um problema, está com uma certidão, está com uma pendência ali junto à procuradoria, alguma coisa nesse sentido, está com um probleminha que ele não consegue usar aquela lei de incentivo, né? E, de repente, se você entender o que está acontecendo, você consegue dar uma solução para ele. Porque, para uma empresa resolver uma coisa, para eles se movimentarem para conseguir resolver uma situação para usar uma lei de incentivo, demora muito mais do que você pegar um telefone, ligar na secretaria, descobrir como que resolve e você vai lá e fala para o fiscal daquela empresa, para o contador daquela empresa. A gente faz muito isso. O que está acontecendo? Então, estou com essa certidão aqui, eu não sei se vai, se não vai, eu preciso verificar com tal pessoa, passar para tal pessoa. Eu falo, não, peraí. Pego lá, ligo na secretaria, tiro a dúvida e falo assim, não, realmente, não dá, nesse cenário não dá, mas se ele fizer isso, ele pode. É um exemplo meio subjetivo aqui, mas ok, só para passar um pouquinho dessa visão.
Terceiro ponto, mantenha as expectativas equilibradas, né? Tanto a sua expectativa, para você não agir, né, muito emocionado, é importante a gente ter o lado emocional quando você está apresentando o seu projeto, mas a gente também não ser muito emocionado, para não ficar só falando e não oferecendo muita coisa para a empresa, que no final você não vai surpreender a empresa, e pode ser até que você ofereceu tanta coisa para a empresa que você não vai conseguir entregar, né? Então, é importante manter a sua expectativa, né, equilibrada, e também a expectativa da empresa equilibrada. Busque responder as perguntas, nem que seja depois, então você não precisa saber tudo de lei de incentivo, precisa, saber detalhes técnicos, mas é sempre importante, a empresa teve uma dúvida, você não sabe, fala, não sei, vou verificar e aí eu te respondo. Tá? Mas é importante que você seja a pessoa que tira aquela dúvida para a empresa, porque se você, mais uma vez, você deixar para a empresa, para o cara ir lá e descobrir, depois ele te retornar, né, isso daí muitas vezes ele não vai nem te retornar. Comigo acontece assim, se eu deixo na mão do cara para ele, vou verificar aquela questão do imposto que eu paguei lá, que teve uma divergência de números, e por isso eu estou com uma certidão positiva aqui. Eu falo, não, beleza, verifica lá e depois você me retorna. Não, tem que ficar no pé dos caras e falar, não, dá para fazer se você fizer isso, dá para você resolver. Enfim, sempre importante a gente anotar o que a empresa perguntar, o que o patrocinador perguntar, para poder responder, nem que seja depois. E por fim, né, tenha parceiros que agreguem. Então, se você está começando, então faz uma parceria, de repente fazer uma parceria institucional com uma secretaria, ou com uma instituição, com uma fundação, algo nesse sentido, é sempre bom. Também buscando parceiros que vão ajudar e vão contribuir para a captação de recursos do seu projeto, né? E aí já aproveitando para fazer o nosso merchan, como é incentivo. Então, se vocês querem parceiros que entendam de lei de incentivo, o incentivo está aqui também para poder ajudar vocês no que vocês precisarem. Beleza, pessoal? Bom, então seria isso, né? Eu fico feliz aí com a presença de vocês, agradeço pela oportunidade de estar falando um pouquinho, não, de estar falando bastante aqui. E vocês fiquem à disposição para entrar em contato comigo se eu puder ajudar vocês. Vou tirar aqui para vocês verem o nosso site aqui também. Aqui está o site da Incentivo, podem acessar e conhecer lá. E também eu fico à disposição, aqui está o meu número, pode chamar no WhatsApp, se eu puder ajudar vocês, eu fico à total disposição. E aí eu não sei como que a gente está com tempo. Nossa, falei 1h40 sem parar, me superei dessa vez, hein? Mas aí fica à disposição, fica à vontade aí para poder fazer perguntas. Massa. Pode falar, Júlia, pode ir. Wellington, é que, na verdade, você foi bem claro, assim, bem direto, né? Então, foi clareando, não tinha muito o que a gente interromper, perguntar, porque estava bem claro, assim, essa é uma parte bem interessante, bem boa. E como você diz, não tem como, tipo, você chegar aqui e esmiuçar um Pronas, né? Ó, pegar o edital, isso ia ser cansativo. Então, a gente sabe que essa parte tem que ler depois. Agora, a tua parte ali foi ótima. Não, foi muito bom. Não se preocupe se não tiveram muitas interrupções. Mas é porque estava muito bom mesmo. Obrigado, Júlia. O Pronas, o Pronas, o desafio é a elaboração, né? Para quem não conhece o Pronas, que é não sei exatamente, não sei traduzir o que significa Pronas, mas eu sei que ele é focado no PCD, né? O desafio ali é a aprovação, porque depois de aprovado, para as empresas, o Pronas é uma competição, né? É Programa Nacional de Atendimento à Saúde, se eu não me engano. De atenção à saúde. O Pronas. Perfeito. Esse bichinho aí, como você diz, elaboração, é fogo. Porque eu passei pelo Pronas PCD há 2 anos, né? Já estou há 2 anos e meio lidando com isso. E olha, acho que é a pior parte mesmo, assim, para a gente entender lá o que eles querem, as metas, coisas, mas vale, é bom. Legal. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, eu não sei se seria uma dúvida, porque eu sou bem iniciante nisso, né? Mas eu até ia te perguntar ali na hora que você falou dos incentivos municipais e federais. Aí, só que eu não, como deu uma travada aqui, eu não quis te interromper, daí eu deixei para o final.
Então, assim, pegando a parte federal, que no caso do imposto de renda, e atrelado com algo municipal, por exemplo, se eu tenho algum projeto que eu queira usar o recurso do imposto de renda no incentivo municipal, e para ser aplicado isso, eu precisaria, por exemplo, ter empresas que estariam cadastradas para poder receber e contribuir com o imposto de renda. Por exemplo, que nem alguém comentou aí do contador, né? Então, o contador comentou assim, para que fosse, em Lages fosse repassado esse recurso do imposto de renda para alguma, né, ou para alguma entidade, associação, enfim, ela teria que estar cadastrada, que em Lages, por exemplo, só tem uma organização que seria o Hospital Infantil, por exemplo, né? Então, não sei se é falta do meu conhecimento ou como que a gente poderia tratar para que essas empresas, né, essas organizações, elas estejam cadastradas também para poder receber esses incentivos via imposto de renda. Entendi. Não sei se eu consegui clarear minha pergunta. Eu acho que eu entendi. Por exemplo, você falou sobre uma instituição que ela é focada no público infantil? Isso, aham. Então, provavelmente... Isso. Desculpe, pode falar. Não, pode falar, Celi, pode falar. Não, é que eu ia dizer que era um projeto voltado para crianças, né? E que poderia buscar esse recurso, apresentar esse projeto para empresas, né? Utilizando a questão do imposto de renda, e que em Lages a única organização que poderia estar apta para receber da dedução do imposto de renda seria o Hospital Infantil. Então, a minha dúvida era como que a gente poderia fazer para que as outras, né, outras entidades, organizações, associações poderiam estar também recebendo esse imposto de renda. Vai depender muito do perfil do projeto, do perfil da instituição, né? Uhum. No geral, porque que nem dentro das leis que pode ser utilizado pelo imposto de renda, a gente tem a Lei Federal de Cultura, a Lei Federal de Esporte, a gente tem o PRONAS, que é para PCD, a gente tem o PRONON, que é voltado para oncologia, e depois a gente tem o Fundo da Infância e Adolescente e o Fundo do Idoso. Né? Esses dois, eles são bem diferentes, né? Eles são fundos, né? Eles não são um mecanismo que a empresa pode ir lá e patrocinar diretamente para o projeto. Né? A empresa ela pega esse recurso e destina para um fundo. Né? Pode ser um fundo municipal, pode ser um fundo estadual. Mas vamos pegar o fundo municipal como exemplo. Provavelmente, Lages tem um fundo municipal, tem o FIA, né? Tem um Fundo Municipal da Infância e Adolescência. Tem. Pode ser que tenha também o Fundo do Idoso. Não sei. Tem também. Tem os dois. Mas eu entendi a pergunta dela. Pelo que ela colocou, quando a gente vai fazer a declaração lá, tá? Vamos bem do início, assim. Daí abre as opções para você destinar, para quem você quer destinar, né? Isso. Então tem que estar o CNPJ cadastrado lá. Então tem dos fundos, você pode destinar para os fundos, e tem o Hospital Infantil enquanto organização para receber diretamente essa doação, sem passar por fundos. Essa é uma opção até que eu desconhecia, eu nem sabia que o Hospital Infantil tinha essa possibilidade. Então, eu não sei. Foi um contador que me falou isso, porque eu gostaria que pudesse fazer essa destinação direto na declaração, entende? Na declaração lá, na hora que fosse o contador, tem uma opção, pelo menos ele me falou assim, eu posso clicar em flega lá e destina direto para essa instituição. E ele falou que a única cadastrada em Lages seria o Hospital Infantil, né? Mesmo utilizando o CNPJ do fundo, de alguma coisa, e vai aparecer, né? Lá vai aparecer listagem, Fundo da Infância e Adolescente, de que cidade, tu vai colocando e tu pega o FIA Lages. Mas essa é uma opção até que eu também desconhecia. Não sei se o Érico tem conhecimento, sabe dizer se existe um processo de cadastro na Receita Federal que a gente possa, porque daí isso tem que ser via Receita Federal. Ô, Júlia, eu já ouvi falar também, não tão aqui em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul eu já ouvi falar. E provavelmente o Hospital Infantil tem alguma questão, né, jurídica que
dá a possibilidade dela receber diretamente, só que eu não... E eu vi uma outra instituição também, Lages, falando já sobre isso. Será que eu não teria que se cadastrar, por exemplo, essa organização que eu tenho interesse, que seria na área do esporte, no esporte infantil, de ela ter um caminho, se cadastrar, de repente, de repente no FIA, né? E daí ter esse caminhamento, não sei, por isso que eu achei. Se ela é esportiva, talvez a Lei Federal de Esporte seja uma possibilidade. Mas no caso do FIA, o que acontece? Vai depender muito da forma como que o conselho, né, da forma como que o fundo foi regulamentado. Então, por exemplo, lá em Porto Alegre, de fato, a empresa não é que ela destina direto para o projeto, né? Por fundo, se é um fundo, a empresa nunca vai conseguir destinar direto, ela não pode destinar direto para o projeto. Se ela fizer isso, ela não vai conseguir abater. Ela vai sempre ter que destinar para a conta do fundo, né? Isso eu estou falando do fluxo financeiro. Mas o que acontece em Porto Alegre? Porto Alegre tem até um sisteminha que a empresa, se não me engano, ela emite um boleto, né? E ela pode fazer o pagamento pelo boleto, né? E aí o que acontece? Aquele boleto nada mais é do que um identificador, né? Que aí depois eu vou fazer uma comparação com outros municípios. Mas é porque o fundo, ele basicamente trabalha assim. Eles avaliam os projetos e aprovam, eles dão a chancela para que os projetos possam captar recursos. Com isso, o projeto ele pode ir numa empresa e falar assim, olha, esse aqui é meu projeto, ele está aprovado pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente para captar recursos. Mas aí a empresa ela vai destinar para o fundo, aí ela vai fazer uma carta, né? Tem vários procedimentos, né? Mas ela, no geral, ela vai fazer um documento que formaliza o interesse da empresa em estar destinando para um projeto específico. Então, o funcionamento do fundo é esse, ele dá chancela, né, ele dá autorização para o projeto captar recursos. Mas a forma mais tradicional, como que a maioria dos municípios fazem, é o fundo capta o recurso, depois ele abre um edital de chamamento, e aí você concorre a esse edital de chamamento, né? Eu acho que não existe uma conversa, sim. Alguns acham que a forma de trabalhar no modelo de chancela, né, de autorização para captação de recursos, não é muito justo, porque uma instituição vai receber mais do que a outra, né? Tipo, eu tenho uma instituição, e a minha instituição é mais conhecida, então eu vou receber todo o recurso e a outra instituição não vai receber. Mas o que acontece? Geralmente, a instituição ela recebe uma parte do recurso, e a outra parte ela vai ficar retida no fundo. E aí o fundo... 20%. 20%, né? E aí o fundo reparte com as outras instituições. Então, imagina, a PAI, por exemplo, né? A PAI, eu não sei se vocês conseguem trabalhar nesse modelo, mas a PAI ela tem um peso, né? Ela já é potencial, né? Ela tem um potencial. Então, se hoje o fundo está recebendo, não sei, 2, 3 milhões para repartir para as instituições, imagina você usar as próprias instituições como força para você chamar mais incentivadores, né? Então, e pelo que vocês, só concluindo, pelo que vocês comentaram sobre o hospital infantil, talvez o fundo tenha essa forma de, se o hospital infantil consegue aparecer lá naquela lista da declaração, né, então quer dizer que ele tem a chancela, ele tem aprovação para captar recursos pelo fundo. A menos que seja outro mecanismo. É outro mecanismo, porque eu faço parte, como a Karen já fez também, do CMDCA, que é o que gerencia o FIA em Lages, né, o Conselho da Criança e Adolescente. Então, assim, a gente está trabalhando com duas modalidades. A gente abriu o edital de captação de recursos ano passado, de autorização de captação, foram aprovados projetos, emitimos certificados que estão válidos até 18 de novembro desse ano, um ano para captação. E a gente também tem a modalidade de abrir editais, né, com o dinheiro do fundo, captado pelo fundo, né, assim, pelas doações que vêm, ou por captação do próprio gestor do fundo, para que a gente divida com as organizações, que a gente abre um edital, ela se inscreve, os projetos aprovados, a gente põe lá o limite, quantos e qual o valor e tal, e sai. O hospital infantil, ele não passa pelo fundo. Entendi. Então, esse aí é um outro mecanismo, sabe? Eles devem ter algum fundo, alguma coisa, é outro mecanismo. Deve ser por saúde, alguma coisa, deve ter algum outro caminho.
Mas, e a gente até lutou muito, porque antes era só, tu diz assim, é injusto a PAI, tem, né, um público que chama atenção, assim, que sensibiliza mais. Porém, mais injusto não ter essa fonte para que esses 20% do potencial fique para os que têm menos força. Então, a gente começou a perceber isso e a gente lutou para pedir. Porque se eu não vou lá apresentar meu projeto para uma empresa, e daí chega aqui, os avaliadores acham que o outro projeto que não foi fazer a sensibilização é melhor e eles ficaram com o dinheiro. Então, eu vou lá conquistar um empresário, porque ele doe para o fundo, com a intenção de, no edital, eu apresentar meu projeto, e ali o outro foi melhor, porque é muita questão de avaliação, de saber qual que é o problema que o município tem que resolver, né? Assim, o que está sendo mais necessário para ser investido em projetos na criança e adolescente, né? Na infância e adolescente no município. Então, a gente achou justo que cada um vá lá e corra, e como tem esse 20% que tem que ficar, o 20% vá para o bolo, né? Para dividir com esses que não têm tanta força. Tem casos até de que eles retêm, eu acho que lá em Goiânia, se não me engano, eles retêm 50%. Retém 50% do valor. Ainda assim, ele está usando. Lá, a PAI de Goiânia, eles captam bastante. Né? E aí, olha o benefício disso, né? Você usa a instituição, né, para poder ser o atrativo para as empresas colocar ali. Caso contrário, fica meio que... a empresa tem que saber que existe o fundo, ou, sabe... E a gente vê que as empresas elas investem muito em fundo da infância e adolescência, mas só quando é para o projeto, assim, quando ela está vendo o projeto, eu quero este projeto, né? Eu quero este fundo, eu quero este projeto. Só para complementar com a fala da Júlia, Wellington, e até para esclarecer um pouco, assim, o quanto é importante que também se tenha o conhecimento de que, independente da área de atuação, quanto criança e adolescente, idoso, enfim, tem que estar inscrito às organizações nos conselhos. Então, às vezes, vai fazer uma captação, vai dialogar, o quanto é importante colocar que existe um monitoramento dessas organizações e que esse trabalho, que essa captação não está sendo feita em vão, ela está sendo feita a partir de uma análise de um contexto da realidade do município, e aí esse recurso ele vem como complementar para auxiliar a instituição a atender aquilo que o poder público também não consegue atender. Né? Então se contextualiza o geral para que saia os editais, né, e as organizações também possam andar com as suas próprias pernas. Quando, se Deus quiser, há de ainda acontecer, que bom se todas as organizações tivessem os seus captadores, né, para ter esse diálogo permanente com as empresas, e ainda é difícil isso. Às vezes a pessoa que trabalha na ponta é quem faz a articulação com as empresas, é quem conversa, às vezes já tem um conhecido, e acaba conseguindo articular melhor e conseguir um recurso maior para o seu projeto, né, que foi ali autorizado para o conselho para captar, mas vamos supor, ainda não a organização ainda não está vinculada ao conselho, faz atendimento para criança e adolescente, vamos pegar o exemplo do FIA, né, faz atendimento para criança e adolescente, às vezes não está muito bem organizado para fazer esse atendimento, se não tem esse monitoramento, essas avaliações, não tem como verificar de fato se isso está sendo voltado para aquela instituição. Então, é importante também prestar atenção em tudo que leva a essas condições, né? Eu acho que isso é muito bacana também. E para você ter o projeto, para você receber o recurso, tem que passar por uma série de análises pelo conselho, né? Ter várias certificações e tudo mais. Então, e o que até muitos, às vezes, alguns conselhos que eu já conversei, eles argumentam. Até teve um que ficou até bravo comigo, porque eu falei que alguns fundos trabalhavam nesse modelo de, vou dar autorização para o projeto captar, né? Ele ficou bravo porque falou, não, mas quem tem que decidir qual projeto que vai receber é o próprio conselho. Né? Mas aí a questão você já está decidindo quando você está autorizando ele a captar, é só inverter a ordem para garantir que entre mais recursos. Então, de qualquer forma, não tem como ele ter autorização se ele não estiver apto
e se ele não for uma instituição que realmente está atendendo uma necessidade do município. Legal? Muito bom. Mais alguma pergunta aí? Alguém tem mais alguma... Everton, hoje a aula foi longa. Sempre quando fala em captação, né, fala em recursos, a gente sempre fica aquela, né, em querer saber sempre mais, né, porque é algo que, como eu falei no início, né, é uma necessidade que nós temos para manter os projetos em pé, né, é justamente o recurso. Então, quando se fala nisso, a gente sempre fica querendo sempre absorver mais coisa, né, e que bom que o Elton trouxe todo esse conhecimento aí que a gente pode, né, já colocar em prática nos nossos projetos. Mas eu fiquei até, a Júlia, a Karen, né, o pessoal aí, que já tem muito mais experiência do que eu na área, né, então foi mais uma ideia de trazer um pouco das experiências que eu tive, né, eu espero ter ajudado vocês, espero ter trazido algumas coisas novas aí. Ajudou sim, ajudou com certeza. E aí, eu até... É nada, Wellington. Experiência não existe essa de quem tem mais tem menos. Aqui estamos tudo junto. Para aprender junto, aprendi um monte hoje. Bacana, bacana. O material depois vai ser compartilhado com o pessoal? Isso, tu encaminhando para nós ali, né? Eu sempre encaminho ao longo da semana ali no grupo do pessoal, né, com esse material, para eles também terem esse material para consultarem depois, né? E até o pessoal que assiste também depois das aulas no YouTube, que não conseguem estar presente, né, agora ao vivo, eles assistem no YouTube e aí já também tendo esse material, eles conseguem também ter um aprofundamento, né, e questionar algumas coisas quando surgem essas dúvidas também. Então é bem bacana se tu encaminhar para nós. Bacana. Eu tinha comentado sobre um rapaz da semana passada que perguntou sobre a lei estadual da Bahia. Eu acho que foi o Daniel, não foi, Daniel? Tá sem áudio, Daniel. Sem áudio. Não. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Sim, sim. Eu tive que perder o desculpa, eu perdi um pedaço da reunião. Minha pergunta é o seguinte, logo no começo, quando você mostrou assim, eu vi que algumas empresas, vamos dizer, o Instituto Itaú Social, entendeu? Essas questões de incentivos voltados para ICMS, ISS, você tem que vincular ao CNPJ da empresa onde ela está localizada, não é isso? Assim, eu quero saber, assim, de modo geral, assim, quando você faz um projeto para uma empresa assim, a nível nacional, ela normalmente quer que você administre esses projetos desde a localidade. Como é que funciona assim? Porque toda vez que eu fiz tudo isso. Eu acho que não consegui entender muito bem a sua pergunta, Daniel. O áudio está um pouquinho ruim. Tá picotando. Agora? Melhorou? Agora tá melhor. Não, é o seguinte, eu vi que algumas empresas, você já desenvolveu trabalho no social, esses projetos de ICMS, ISS, normalmente eles ficam vinculados ao CNPJ da empresa, né? Consegui entender. Vocês conseguiram entender? Tu quer fazer o seguinte, ô Daniel? Se tu quiser me passar, deixa aqui, ó, o número do meu celular. Aí se tu quiser me mandar um áudio, quiser me ligar, eu não sei ou se quiser passar por escrito aqui, porque eu não estou conseguindo entender a sua dúvida, e se eu queria poder te responder. Bom, eu vou colocar aqui o meu celular. Na verdade vai estar na apresentação. Vou compartilhar com vocês a apresentação e o número do meu celular vai estar lá. Aí tu pode me mandar, pode chamar no WhatsApp lá. Beleza? Então acho que é isso, né, pessoal? Beleza. Mais algo que eu possa contribuir com vocês aí? Não, acho que muito bem. Beleza. Então, já, novamente, agradecendo, né, Wellington, toda a parceria de vocês, da Incentive-me,
né, por trazer todo esse conteúdo para nós, por vir com ter essa disponibilidade de toda a equipe, de estarem fazendo parte de todo esse processo de aprendizado aqui para nós. Foi muito rico essa participação de vocês, né? Então, muito obrigado, né, a vocês e a toda a equipe. Também agradecendo novamente, né, a Prefeitura de Lages, os nossos mantenedores, o Arum Park, e a todo o pessoal que está presente aqui, né, com mais uma aula que nós encerramos aqui na nossa quinta-feira, né, já são 9 da noite, então parabéns, né, e obrigado ao pessoal que está aqui. O pessoal também, obrigado para quem nos assiste depois no YouTube. E já, né, falando, nós temos mais 2 encontros, né, e aí a gente encerra todo esse ciclo de capacitação. E também para o pessoal que está chegando agora, que né, a gente está tendo um aumento bem considerável de participantes, que começaram metade para frente das nossas capacitações. Então, as primeiras aulas, elas estão todas no YouTube, e quem quiser ou conferir os assuntos que foram abordados ou reassistir, então procura lá no YouTube essa playlist lá, né, dentro da SAIF, Aceleradora de Projetos Sociais, e tá todo o conteúdo lá. Então, fica esse convite também para vocês estarem assistindo lá, e surgindo dúvidas, assistindo as aulas, surgindo as dúvidas, entre em contato conosco, que a gente tem o material, a gente tem o contato dos talkers ali, e a gente pode fazer essa mediação também para responder essas questões também. Então, o Wellington, quiser fazer mais um encerramento aí, vou agradecer, à vontade. Pessoal, só agradeço realmente aí pela disponibilidade de vocês, pelo tempo de vocês, agradeço ao Everton, a equipe do Orion. É isso, que eu puder ajudar aqui, eu fico à total disposição e vamos em frente. Então, muito obrigado a todos. Deixa eu parar a gravação aqui.